Igreja de Tiatira, que quer dizer sacrifício. Depois que teve o casamento da igreja com o Estado em Bérgamo, houve um tempo de sacrifício. Aí pessoas começaram a sacrificar outras coisas em vez só da palavra. Usavam outros objetos e ficou tipo de uma idolatria. Então, sacrifício, Tiatira, essa igreja ainda existe. Ainda tem irmãos conhece a palavra, crê em Jesus, mas faz oferenda, faz isso, faz aquilo. Você sabe que tem isso, né? Mas crê em Jesus, faz parte também, está escrito. Igreja de remanescentes, igreja de Sardes, o nascimento da nossa igreja, o pentecostal nasceu dentro dessa igreja, igreja de Sardes, remanescentes. Aqui tem uma igreja adequada. Amor fraternal quer dizer Filadélfia, quer dizer amor fraternal. Essa igreja viveu Cristo. Essa igreja teve um avivamento que conseguiu chegar perto da igreja de Atos, a igreja de amor fraterno. Mas eu não vou me estender, vou ser mais rápido com esse estudo, só para você se interessar e ler isso aqui e tirar informação do que está escrito. E a última igreja, a igreja que é de Laodiceia, quer dizer opiniões e costumes, que eu já falei. Amém, irmãos? Só para terminar. A igreja de Laodiceia, todas as igrejas que nasceram de Sardes, do casamento, todas aquelas igrejas que eu mencionei, elas estão dentro de uma igreja, que é a igreja de hoje, que é a igreja de Laodiceia. Então tu está vivendo opiniões de pessoas que estão vindo com outro pensamento dentro da igreja. Então nós estamos vivendo um tempo que as igrejas estão se misturando. E dando opiniões. E se separam, se juntam. Isso é bíblico. Para nós entender nos dias de hoje. Para nós entender. Quem está em Cristo não mistura opiniões. Quem está em Cristo não mistura casamento. Quem está em Cristo não mistura que as igrejas vêm trazendo de séculos até agora. Não se mistura. Nós temos que viver aquela que vai subir dentro de Laodiceia. Nós temos que, a igreja de Laodiceia dentro disso aqui, dentro desse grupo. Então, irmãos, o que eu quero terminar, aleluia, dizendo isso. A única maneira de nós não se envolver com essas igrejas que vêm em sequência nos erros é estar em Cristo. E Cristo é vida. Cristo é vida. Então nós temos que viver essa vida. Não importa a qualidade que o irmão tem que faz diferente de mim. Não importa se um cantor vira pastor, não importa. O importante é estar em Cristo. Não importa isso. Não importa que uma criança seja pequenininha e não tenha a palavra. A palavra de uma criança, ela é mais sincera do que o adulto. É muito mais sincera. Vocês, além de ser músico, ainda vão entender, e aqui vai sair pregadores da palavra. E vai se interessar por aquilo que eu estou falando. Vai estudar a palavra para entregar para o povo ouvir a palavra. Então vocês não vão ficar só em música. Vocês vão aprender a palavra. E a palavra vai ganhar vocês. E tu vai te interessar pela palavra. Então aqui eu estou vendo, posso ver pastores aqui, posso ver evangelistas, posso ver presbítero, eu estou vendo aqui na minha frente. Mas você não precisa se separar do grupo para ser isso. Fique junto, porque vocês estão nascendo junto. Então fica junto. Mas vão ser separados para outra coisa. Existem dons entre vocês, que ainda não apareceram, mas com o tempo vão aparecer. E vocês podem fazer isso muito bem, ser novo, porque eu conheci o evangelho velho. Agora estou mais velho. Mas eu conheci o evangelho já meio tarde, bem tarde. Né? Eu tenho 24 anos de fé, ou mais ou menos, né, Júlia? Eu não marco idade, eu sou muito ruim para dar. É mais ou menos isso aí. Então, eu estou com 67 anos, quando eu tinha 40 e poucos anos, eu conheci o evangelho. Aí as drogas ficaram para trás. Eu tenho um costume ainda, mas isso é particular meu, ainda de jogar futebol. Mas futebol não é errado.
o que fazem com o futebol que é errado. Depende de aonde que tu une, que tu pratica o teu esporte. Então, no verão é complicado para mim porque a praia está cheia de pessoas que não seguem o evangelho. E eu gosto de jogar bola, faço embaixadinha, jogo, e vou jogando, e vou até longe assim. Até onde vieram me buscar. A minha vizinha, a Júlia, vieram me buscar. Tu não vai almoçar, rapaz? Não vai almoçar? Então eu vinha vindo e eles me encontrou, porque eu gosto de praticar. Esse esporte eu gosto de praticar. O que eu não posso é pegar a bola e praticar pecado. Isso não. Usa a bola sem praticar pecado. É como você vai fazer o que você vai ganhar. Então vocês vão ter alguns gostos, né? Quando eu era mais jovem, bem antes de conhecer a Júlia, eu gostava de desenhar. Eu desenhava bastante. Eu estava no canto do colégio desenhando, sempre desenhando. Era uma particularidade minha. E aí as professoras olhavam para mim e diziam: o que você está fazendo? E elas olhavam o que eu estava fazendo. Nossa, que desenho é esse? Eu perdi todos eles, viu? Quando eu me converti, eles sumiram, os desenhos. Eu fiz até o retrato da minha mãe desenhando. Então, são qualidades que aparecem na nossa vida que às vezes a gente vai num tempo e depois não tem mais. Como eu estava dizendo ontem, tem amigos que são só de 5 minutos e nunca mais vocês vão se ver, mas ficaram amigos em 5 minutos. E tem amigos que vão durar para sempre. Então a vida de vocês particularmente vão ter esse tipo de sequência. Eu tive várias sequências da vida. E saiba uma coisa que eu vou dizer para os irmãos: isso é inegável, isso não tem como. Nós vivemos um tempo de fase. Tem fase para aquilo, uma fase. Aquela fase que tu está passando termina, passa. Eu costumo dizer que quando o irmão está numa luta, diz que está em pecado, ele está no deserto. E lá só tem água. E o deserto é o melhor lugar para se aprender o evangelho. É o deserto. Quando tu está precisando mesmo. Aí tu busca o Senhor porque está precisando. Aí já não é mais em conjunto, é individual. Diz a palavra que quando tu está com problema, tu entra na porta, entra no teu quarto, fecha os olhos e ora a Deus que eles ouvem. Não é literalmente entrar dentro do quarto. É entrar dentro de ti e buscar o Senhor em qualquer lugar que tu esteja. Ou fecha os olhos, a porta do teu quarto. Os olhos é o começo. Amém? Vocês entenderam sobre as 7 igrejas e vocês vão estudar isso. A sequência e os nomes. Nós cristãos estamos numa era do fim já. Vocês sabem que vai terminar. A terra não vai suportar tanta maldade e tanta atrocidade. Por isso que Jesus disse: um dia eu venho e vou buscar minha igreja. Aquela está remida em mim, com vestes brancas. Então Jesus vai vir, irmãos. Jesus vai vir e ele já avisou que vai vir. Porque ele vai vir em meio à tribulação. Espero que ele não venha no dia de sábado. Porque muita gente no dia de sábado faz diferente do evangelho. Vai para outros lugares, em vez de procurar o Senhor, procura outros lugares, os prazeres da vida. O sábado, dia de descanso, eles vão procurar outras coisas. Que eu não venha no sábado. Porque vai pegar muito crente de surpresa. Descansando, em vez de estar buscando o Senhor. Isso é real. Isso é real. Então Jesus vai, para avisar para vocês, Jesus não vai vir quando estiver tudo bonança. Ele vai vir numa grande tribulação. Diz que depois da tempestade vem a bonança, né? Vem a bonança. Então é exatamente isso. Quando estiver, o mundo está todo agitado, todo erro de errado, tudo errado, e as coisas naturais estão acontecendo, vai vir o Senhor Jesus com grande glória. Então nós aguardemos Jesus, não aguardemos? Vamos aguardar Jesus. E nós só anunciamos, mostramos o caminho. Mas Jesus vai vir, irmãos. Ele vai vir nos buscar. E quando ele vir nos buscar, nós vamos morar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Amém? Amém. Você entenderam o que eu quis passar para vocês? Eu sou estudante da Bíblia. Eu tenho muito que aprender. Mas tudo que eu aprendo eu gosto de passar. Para as pessoas ouvir o Evangelho na íntegra. Aqui não teve pula-pula, aqui não teve revelação, aqui teve revelação, mas é da palavra, assim como ela é. Amém? Deus abençoe a igreja, irmãos. Obrigado.
Irmã Júlia, passa aqui, canta o louvor da nossa harpa cristã, para nós estar, aleluia, adorando a Deus. Deus abençoe, irmão Osmar, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Tá bom, né? A gente está aqui ouvindo a palavra do Senhor, né? Eu me sinto muito alegre, né, de ouvir a palavra do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos o louvor da nossa arte, chamar o irmão Rodrigo, porque ele sabe tocar esse hino. E ele sabe muitos corinhos maravilhosos para Jesus. Bem, 545 da nossa harpa. Quem tem a harpa, vamos abrir, vamos glorificar o nome do Senhor, porque o dia está maravilhoso. Olha que bênção que o Senhor nos concedeu. Essa noite choveu bastante. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu digo, Senhor, eu vou descansar legal, por causa que o calor não me faz muito bem, né? Amém? Glória a Deus. 545, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus enviou seu Filho amado, né, para nos salvar, para nos desviar do pecado, das coisas que está nos oferecendo hoje cada vez mais. E se nós não vigiar e não orar, muita gente vai descer para o poço. Amém? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, amor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, glória, aleluia, né? Glória, bendito é teu nome, Senhor. Amém. Bendito és tu, Senhor. Amém. Deus seja louvado, engrandecido seja o Senhor. Quero dar oportunidade já, né, aos nossos convidados, o projeto
Faça uma criança feliz lá da cidade de Taquara, que está aqui conosco, adorando a Deus desde sexta-feira. Deus tem operado maravilhas e tem nos mostrado que não importa a situação que nós vivemos, não importa as circunstâncias, o que importa é nós ter nosso coração aberto para adorar a Deus. Nós vamos estar dando oportunidade para ele estar adorando um louvor de momento, né? E depois nós vamos estar também escutando um testemunho especial. Deus abençoe. Estão com a oportunidade. Triste, Deus, eu tenho andado tão triste. Alô, testando o som. Triste, Deus, eu tenho andado tão triste. Sois em mim, já não existe. Preciso tanto conversar e te contar o que aconteceu comigo. Eu já não tenho mais nenhum amigo. Estou aqui sozinho. Confesso que deixei de lado, mas hoje reconheço que fiz tudo errado. Escolhi o meu próprio caminho e mais uma vez eu não te dei ouvido. De todas as pessoas que eu podia contar, só você ficou aqui pra me ajudar. Me perdoa, Pai, quero recomeçar. Estou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar, mas caí, me perdi e me afastei de ti. Meu coração vou te entregar. Prometo não te decepcionar. Renova minhas forças. Quero viver uma nova vida. Narara, 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 narara. Então eu vivi na escravidão, troquei minha vida com Deus e me entreguei pro pecado. No começo tudo dava certo, mas logo desmoronou e da morte cheguei perto. Aquilo que o mundo me ofereceu não era nada do que parecia ser. Olhando por fora parecia uma surpresa muito bonita, mas o que tinha dentro era migalhas e o inimigo olhava para minha cara e ainda ria. Deixei minha fé e naquele momento já não estava mais de pé e todos se esqueceram de mim. Pensei naquela hora que seria o meu fim, mas lembrei do teu amor, Senhor, e de que nunca me deixou e por isso hoje canto assim. Estou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar, mas caí.
Deus seja louvado e engrandecido seja o Senhor. E vamos dando continuidade a esta manhã missionária, que é a comemoração dos 12 anos desse projeto Arca de Noé, que estamos aqui nessa tenda. Cristo é a resposta, neste lugar que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos esse ano de 2023 trabalhando, conhecendo e tendo experiências com o Senhor, porque o nosso Deus na obra missionária, Ele providencia a nossa necessidade, Ele providencia, aleluia, aquela parte que nós não conseguimos, que depende somente do Senhor. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é maravilhoso, e nesta manhã eu quero dizer a vocês, o meu coração transborda de alegria, porque como eu cheguei aqui o ano passado, dia 4 de fevereiro do ano passado, com o coração estraçalhado, sem expectativa, sem conhecer ninguém nessa cidade. Eu nunca tinha vindo em Imbé, mas o Senhor sabe realmente o que Ele faz, aonde Ele nos leva, aonde Ele nos dá a oportunidade de estar. E hoje, nesse dia 28 de janeiro de 2024, nós estamos aqui, nesse endereço onde o Senhor marcou esse encontro desses dois projetos. Faça uma criança feliz, que veio trazer esse presente para o projeto Arca de Noé. Arca de Noé, que tem como slogan: queremos almas de todas as idades. Por isso que quando nós falamos de Jesus por uma criança, é algo extremamente, a criança adquire conhecimento, esse conhecimento de todas as igrejas que o irmão Osmar falou. Eu creio que é direcionado de Deus, porque é onde a gente tem base, da onde começou verdadeiramente a adoração ao Senhor, da onde, aleluia, nós chegamos até esse tempo de 2024, tudo por fases, tudo por ciclos, tudo, aleluia, conforme o Senhor foi mandando os profetas, foi mandando, aleluia, os seus escolhidos aqui na face da terra. Todas essas igrejas teve ciclos de começo e de fim, e a nossa era também. Por isso que a palavra diz, as pessoas que pregam dizem que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Por isso que é os últimos tempos da igreja do Senhor aqui na face da terra, e nós temos, aleluia, que dar valor às oportunidades que Deus nos dá, de adorá-lo, de bendizê-lo e de semear essa semente de boa qualidade. No grupo Revelação de Deus, nós temos um slogan: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Por quê? Porque a oração é a chave, aleluia, que nos proporciona algo especial na nossa vida. Porque a partir da hora que nós dobramos o joelho e falamos com o Senhor, não é mais somente um escolhido de Deus, mas sim um escolhido que está aos pés do Senhor. E a nossa voz chega aos atos sagrados do trono do Senhor, e Ele move, Ele age, Ele move céus e terra, aleluia, para guardar e guiar os dele. Por isso que nessa manhã missionária, muitos estão lá no valado, lá na margem da sociedade, ainda de manhã estão sentindo ressaca, sequela da noite que passaram. Mas nós estamos aqui adorando esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos fez, aleluia, renovar as nossas forças para nós levantarmos da cama, nos deu fôlego de vida. É esse Deus maravilhoso que nós estamos aqui adorando, e nesta manhã tão especial, quero nesse momento estar dando oportunidade à nossa capelã Ângela passar aqui e dar um testemunho especial. Ela é tão jovem, tem os filhos deles, do casal, mas ela também adotou todas essas crianças no coração. E então, irmã Ângela está com a oportunidade de testemunhar para nós. Cumprimento a todos os irmãos nesta manhã, com gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero dizer para os irmãos que são tantos testemunhos, né? São tantas vitórias. Cada uma dessas crianças aqui é um testemunho. É uma vitória que foi alcançada, né? Quando a irmã me procurou ali, ela pediu para mim dar um testemunho.
Eu disse para Deus: Senhor, qual testemunho que eu vou dar? São tantos testemunhos. E Deus então trouxe ao meu coração de quando eu me converti, quando eu aceitei Ele, né? A minha libertação, a minha transformação. E é um testemunho que eu quero trazer para os irmãos. Quando eu me converti, eu sou filha de... Os meus pais e os meus parentes não são cristãos, são de outras religiões. E eu fui a única evangélica, fui a primeira a aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quando eu aceitei Jesus Cristo, né, a minha família, eles me rejeitaram. No entanto, quando foi para mim e para o Leandro casar, nenhum deles quis, né, estar no nosso casamento por conta disso, né? E eu entreguei nas mãos do Senhor. Eu disse, ó, eu sempre orei, desde quando eu fui para a igreja, eu dizia: Senhor, nem que seja assim no último momento, sabe? Mas eu quero que eles te aceitem, porque eu quero que eles vão morar no céu também. E em agosto, né? Em agosto do ano passado, meu pai veio a falecer. Mas antes disso, Deus veio trabalhando na vida dele de uma forma surpreendente, porque ele largou as práticas erradas, né? E aceitou Jesus Cristo da maneira dele, mas ele aceitou. E muitas das vezes ele foi mais fiel do que nós mesmos. Como ele tinha catarata, ele não conseguia enxergar. Um dia eu fui lá visitar ele e ele disse assim: eu queria... O Leno disse pra ele: ô sogro, e essa Bíblia aí? Brincou com ele, né? Ele disse: pois é, eu gosto de ler ela todos os dias, mas agora não posso mais porque eu não enxergo. Aí o Leno foi lá e comprou uma Bíblia e trouxe pra ele uma letra grande, aquela GG. E ele lia todos os dias. Todos os dias ele lia aquela Bíblia e guardava num papel de presente. Aí um dia eu fui lá e eu brinquei com ele: ô pai, a tua Bíblia tá ali guardadinha porque tá num papel de presente ainda, porque é o melhor presente que eu já ganhei. Então, pra mim, escutar isso dele já foi uma vitória, porque foram muitos anos de oração. E quando antes dele partir, ele dizia assim pra minha mãe, que ele chamava ela de mãe, né? E ele dizia assim pra ela: ô mãe, eu vou embora? Tu sabe que eu vou embora? E ela dizia assim: não, capaz, tá brincando. E ele dizia assim: eu vou morar no céu. E daí ela dizia: capaz, tu vai ver muito tempo aí. E quando daí foram passando semanas, e ele lendo a Bíblia, participando dos cultos, ela perguntava assim pra ele: o que tu tá fazendo? Agora eu vou orar, eu tenho que falar com Deus. E um dia ele tava sentado assim no sofá, e ela perguntou pra ele: o que tu tá fazendo aí? E ele: eu tô me preparando. Tá, mas tu tá se preparando pra quê? Onde tu vai ir? Eu já te disse, eu vou embora. Eu vou morar no céu, tu não quer morar no céu, tu vai ter que se preparar também. Eu tô indo. Glórias a Deus. Assim ele falou pra ela. Em agosto ele partiu. Quando ele partiu, ela aceitou Jesus, sabe? Então pra mim isso... mas ele morreu, tu tá contando isso é um testemunho. A Bíblia fala que o nosso corpo físico, ele morre. Aleluia. Ele vai ficar aqui na terra, a gente é terreno. O nosso corpo físico é terreno, mas a nossa alma não é daqui. Nosso espírito não provém daqui. Então, eu sempre orei para Deus, eu disse: Senhor, nem que seja no último momento, nem que seja no último suspiro, eu quero que os meus familiares aceitem Jesus, porque eu quero que eles também sejam salvos, né? E eu tenho mais um testemunho para contar, se a irmã me permitir. A minha filha Karen, hoje ela tem 4 anos. Quando ela tinha 6 meses, ela teve uma crise. Ela teve uma infecção generalizada, com 6 meses. Levei ela para o hospital, ela tinha muita febre. Aí levaram ela direto para fazer exames, né? Coletaram exames, daí a médica me deixou aguardando. Ela disse: a senhora espera aqui, mãezinha, que eu já volto.
Quando ela voltou, ela disse assim: a tua filha vai ficar embaixada, tua filha vai internar, vai ser transferida para outro hospital. Eu disse: tá, mas por que vai ser transferida? Por que ela vai baixar? Não, porque ela está com infecção generalizada. Aí ela pegou, saiu, eu disse: vou fazer os papéis da baixa dela. Pegou e foi. Aí quando ela voltou assim, ela me olhou, e eu orando, dizendo: Senhor, não permita. Senhor, o Senhor sabe que eu não posso. E ela voltou, ela me olhou assim, ela disse: eu não poderia, mãe, fazer isso, mas eu vou te ajudar. Eu vou botar aqui como se ela tivesse baixado, e a senhora só retorna para o hospital nos horários corretos para fazer os tratamentos dela. E depois disso, depois do tempo de tratamento dela, eu voltei lá para agradecer ela. Só que ela já não trabalhava mais lá. Então Deus colocou, eu entendi que Deus colocou ela ali naquele momento para me ajudar. E ela continuou tendo essas crises dela, continuou tendo crises, e um certo dia eu fui levar ela numa clínica para fazer um exame, e eu sentei numa cadeira assim, e do outro lado chegou um casal de idosos, bem velhinho, e esse senhor começou a brincar com ela, e ele dizia, brincava com ela, dizia: vai ficar tudo bem, o vovô também tá mal, mas vai ficar tudo bem. E às vezes a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida. E ele olhou assim para mim e disse assim: tu sabia que Deus é bom o tempo todo? Todo o tempo Deus é bom. E ele contou para mim, ele disse assim: eu faço hemodiálise 3 vezes por semana, mas eu não sinto nada. É como se eu não fizesse nada, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. E aquilo ali para mim foi um choque, sabe? Foi um baque tão grande que eu entendi. É como se Deus tivesse falado no meu coração: tu tá com medo do quê? Do que tu tá com medo? Por que tu tá temendo? Fui para Porto Alegre, né? E os médicos iam internar ela lá. Era para ela ficar baixada em Porto Alegre para fazer os tratamentos. Quando eu cheguei lá, o médico olhou assim pro exame, olhou para ela, olhou pro exame, olhou para ela e disse assim: como pode uma criança desse tamanho ter um grau de infecção tão alto e tá tão bem como ela tá? Aí eu olhei para ele e comecei a rir. Aí ele disse: a senhora volta aqui então na semana que vem. Semana que vem eu fiz mais uma bateria de exame nela. Ela voltou lá, ele olhou assim: por que ela tem um rim no outro mês? Eu voltei lá com ela, ele olhou no exame, daí ele viu que ela tinha um rim maior do que o outro. Ela tem um rim pequeno e outro rim é maior. E quando uma pessoa tem um rim maior do que o outro, ela é muito propícia a ter infecções e problemas. Só que nesse rim maior do que o outro, a funcionalidade dele era o mesmo tamanho que o outro rim, porém só tinha uma mancha. Mas a infecção toda tinha ido embora. E ele olhou assim, olhou para o exame, olhou para ela, olhou para mim, mas eu não estou entendendo mais nada. Essa foi a forma que ele usou. Eu não estou entendendo mais nada. Se ela tem um rim maior que o outro, ela tem que fazer um tratamento. Não pode a infecção dela ter ido embora. Não pode a febre dela ter ido embora. Mas Deus permitiu que aquela mancha, aquela pequena mancha, continuasse ali. E eu entendi que Deus permitiu que a mancha continuasse ali para que a gente sempre se lembrasse o que Deus fez por ela. Então esse é o testemunho que eu quero deixar para os irmãos, que mesmo o médico dizendo que não vai dar, que não tem mais jeito, o médico dos médicos ainda não deu o veredito dele, né? E quando o doutor disse assim para mim, ele olhou assim para mim e disse: mas tu vai ter que continuar fazendo acompanhamento com ela, porque ela é propícia a ter infecções. Aí eu olhei e disse assim para ele: Deus já fez um milagre. O médico dos médicos já fez um milagre. E eu entendi o propósito de Deus, porque muitas das vezes a gente não pode estar dentro de um hospital para pregar a palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente não quer estar lá, a gente prefere estar em outros lugares ao invés de estar lá. Mas esse tempo que eu tive dentro do hospital com ela foi o tempo que eu mais falei do amor de Jesus para aquelas pessoas.
Então isso são mistérios que só o Senhor, né, pode explicar. Amém? E esse é o testemunho que eu quero dar para os irmãos. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. E a nossa linda tá ali, ó, querida, linda, simpática, né? Que bom, a gente só tem que agradecer a Deus. Por isso que nesta manhã, antes de vir aqui, né, do horário, eu estava lá no meu quarto tirando os minutos de oração e eu disse para o Senhor nos dá a direção, né, nesta manhã, porque nós precisamos estar fazendo o que Deus quer, e testemunhos acrescenta a nossa fé, testemunho acrescenta a nossa fé, porque o nosso Deus pode, aleluia, no nosso pensamento estar tardando a nossa bênção, mas o Senhor está fazendo milagre, o Senhor está libertando, o Senhor está transformando. Por isso que nós temos que falar, testificar do que o Senhor está fazendo na nossa vida, porque o Senhor faz coisas muito além do que nós pedimos e imaginamos, né? Nesse momento que Ele está fazendo as apresentações dos irmãos que já estão aqui nesta manhã, agradecendo a Deus, né, por esse projeto que vem nos visitar nesta manhã. Então quero estar apresentando o irmão Rodrigo, né, nosso convidado desta manhã para nós trazer a palavra. Fica em pé, irmão Rodrigo. Irmão Rodrigo é aqui da cidade de Impé. Sua esposa também fica em pé, irmã Bruna. Que Deus abençoe, que aceitaram o nosso convite. Irmão Rodrigo, pode sentar aqui. Aqui eu quero trocar uma ideia com o senhor. Vamos honrar quem. E agradeço também ao irmão Osmar e irmã Júlia, que estão aqui conosco desde sexta-feira nos ajudando. O irmão Silvio, a irmã Daiane hoje da manhã não está, mas estão aqui desde sexta. Estamos companheiros nessa obra de Deus que é semanal, diária, e de vez em quando muitas horas durante o dia, ou momentos que a gente faz, aleluia, abrindo o nosso coração e deixando que o Senhor resplandeça a luz dele na nossa vida. Temos também aqui o irmão Juliano e a sua esposa, cantor levita, quando se coloca em pé, lá de Capão da Canoa, a irmã Fábio, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Depois vão estar, o irmão adorando a Deus. Deus deu graça e vitória para vocês. Quero estar convidando então todos os irmãos aqui do projeto. Faça uma criança feliz, se coloque em pé, tem os acompanhantes, tem uma mãe ali que veio junto, o capelão Leandro Apolinário. Depois ele vai estar dando uma saudação aqui. Deus abençoe vocês, continue a usar cada um, e que o Senhor capacite cada vez mais, dê entendimento, dê vitória para cada um de vocês, em nome de Jesus. Pode assentarem. Bom, já que a gente vai se saudar, podia tocar um corinho de saudação? Visitante, seja bem-vindo. Glórias a Deus de poder. Só o Senhor sabe, só o Senhor pode, só o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos todos os dias. E num projeto desses que se lida com muitas pessoas, precisa de algo da escola, outro precisa de algo, do trabalho secular, o outro precisa de documento, muitas coisas que se tem a fazer. Por isso que esse trabalho poucas pessoas que fazem. Tenho também aqui o prazer de apresentar, que está conosco nesta manhã, a nossa irmã Dinalva, lá de Campo Bom. Se coloque em pé, irmã Dinalva. Deus abençoe. Seja bem-vinda, nossa vizinha aqui da rua 12, da rua 10, nós nos conhecemos lá na beira da praia. É uma amizade muito além do que nós podemos imaginar. A irmã Dinalva então está aqui conosco nesta manhã. Deus abençoe a cada um. Bem o filho do irmão Silvio, que está aí conosco, nosso irmão. Eu vou pedir então para o irmão Rodrigo adorar a Deus com esse corinho para nós se saudar, certo? Vamos estar cantando para nós nos alegrarmos, porque é uma manhã de alegria no nosso coração. E logo em seguida, então, eu estarei convidando a irmã Dinalva a ler uma palavra introdutória aqui para nós. Glórias a Deus. Vamos estar nos saudando, vamos se colocar em pé, meus irmãos. Deus abençoe. Aleluia. De vez em quando nós precisamos de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão, e nós cremos na obra do Senhor. Tudo para cima. Deus, aleluia. Então vamos louvar o Senhor. Visitante, seja bem-vindo.
Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, e o seu coração é igual ao meu, dai-me as mãos e meu irmão será. Dai-me as mãos, dai-me as mãos, dai-me as mãos e meu irmão será. Dai-me as mãos, dai-me as mãos, dai-me as mãos e meu irmão será. Quem é esse povo? Que povo é esse? É esse povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? É esse povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Aleluia. Glórias a Deus. Passa aqui, irmã Dinalva, está lendo a palavra introdutória nesta manhã e orando conosco. Irmã Dinalva trabalha no Círculo de Oração, lá na cidade de Campo Bom, Rio Grande do Sul. Amém. Da igreja com a paz do Senhor. Eu quero convidar então para nós estar lendo o Salmo 23. Que eu quero declarar nesta manhã as bênçãos deste salmo para cada um nesta manhã aqui, Senhor. Aleluia. Salmo 23, que diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluias. Aqui onde diz verdes pastos, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. É lugar de largueza, lugar de paz que o Senhor tem para nossas vidas nesta manhã. Refrigera a minha alma, né? Por amor do seu nome. Ele ama nós, né? Com amor incondicional. Nós não temos nem noção do amor de Jesus sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, né? Então, Deus é tremendo. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando nós sentamos na mesa do Senhor, a roda da mesa do Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos sonda o nosso coração, as nossas necessidades, as nossas lutas se dissipam, né, diante do nosso Deus. Aleluias. E o meu cálice transborda, né? Unges a minha cabeça com óleo, né? E o meu cálice transborda. Que as bênçãos do Senhor sejam nesta manhã para cada lar representado aqui nesta manhã. Bênçãos transbordantes do Senhor. Em nome de Jesus, vamos estar orando. Aquilo que tu precisa, coloca na presença do Todo-Poderoso. Ele tem para nós. Aleluias. Pai querido, Pai amado, nós queremos colocar as nossas vidas, Pai, diante do teu altar, Senhor. Estamos à mesa do Senhor, a roda da mesa do Senhor. Pai querido, Pai amado, eu declaro bênção sem medida, Pai, para cada lar representado aqui, cada vida, Senhor. Amado Espírito Santo, tu és bem-vindo nesta manhã. Libera, Senhor, da tua força, do teu poder, Pai, da tua vida sobre as nossas vidas, Pai. Unja a nossa cabeça com óleo, Pai, que o nosso cálice venha transbordar, Pai, da tua presença, Pai. Deus maravilhoso, nós
queremos, Pai, orar pelas crianças, Pai. Abençoamos as crianças, Pai. Livra, guarda, protege as crianças, Pai, desde o bebê até o jovem, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Dissipa com todo o laço, Pai, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa cai por terra, em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que vem contra nós, perca a direção, Senhor. Abençoa, Pai, este culto, Pai. Abençoa quem vai ministrar a palavra, Senhor. Deus maravilhoso, os louvores. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, irmã Dinalva, que Deus continue te usando. Pode assentar, meus irmãos. Que Deus dê vitória em nome de Jesus. E vamos dando continuidade a esta manhã missionária. Hoje estamos aqui reunidos para adorar a Deus e comemorando esses 12 anos do projeto Arca de Noé, porque foi 12 anos de oração, 12 anos de, aleluia, dedicação, porque só o Senhor sabe realmente cada programação, né, que Ele tem nos dado a oportunidade de semear a semente, né? Tem que ser semente de boa qualidade, porque se nós não tiver revestido para semear, que nem a irmã deu um testemunho aqui, nós temos que ter a palavra certa na hora certa, onde nós estivermos, aonde o Senhor nos levar, porque senão não vai surtir efeito. E a sementinha tem que ser plantada, alguém tem que ir levar a palavra do Senhor. Então, nesse projeto, cada criança que aceita Jesus, cada jovem, né, que está presente na programação, adultos, anciões, e o projeto vai além, muito além da nossa expectativa, foi muito além dos objetivos, porque é o Senhor que comanda. Isso é além da nossa imaginação, porque uma visita no lar dos idosos é uma emoção todos os dias que a gente chega lá, porque o lar dos idosos é onde a gente sabe que é a última fase da vida da gente. Quando a gente chega na idade de 60, 70 anos, como o irmão disse, né, é a geração, né, que vai subir com o Senhor, que o Senhor vem buscar. Então eles sabem realmente que eles estão ali porque a família, né, não pôde cuidar, ou a família não dá mais tanto valor. Tem uns que não recebem visita há meses, tem outros que estão ali porque depende de medicamentos, né, estão só na cama. Mas eu quero dizer para vocês, cada vez que a gente vai num lugar desses, que vê Deus operar, que pessoas que teve derrame, que teve esses AVC, que estão simplesmente sem falar ou sem se movimentar e derramam lágrimas, a gente sabe que é o Senhor trabalhando nos sentimentos, das emoções dessas pessoas. A gente sabe que é o Senhor, através daquele louvor, daquela palavra que a gente leva, trabalhando. E a gente sabe que essas almas estão sedentas, essas almas precisam do nosso carinho, precisam do nosso amor e da nossa aproximação. Eles precisam, aleluia, de um abraço. É tão bom sentir essa gratidão, porque quando a gente chega para fazer a obra, tem pessoas que brigam por escala nos púlpitos, mas essa obra não é muitos que fazem, e essa obra é gratificante, porque são almas que se rendem na presença do Senhor. Glórias a Deus por isso. Então essas experiências, o projeto Arca de Noé me proporcionou também várias outras experiências nos presídios, né? Tive no presídio central várias vezes, e evangelizando lá em Porto Alegre, na cidade de Canela também, na cidade de Taquara. E agora tenho pretensão de fazer um grande trabalho lá no presídio de Torres, né? E o mês que vem já estamos organizando para estar lá, e eu creio que o Senhor vai fazer prodígios, milagres, maravilhas de libertação de almas, mesmo estando atrás das grades, porque o Senhor é que faz essa obra maravilhosa, né? Então a gente somente tem que agradecer a Deus, né? As oportunidades que o Senhor nos dá na nossa caminhada, nós temos que aproveitar, né? Então esse projeto
tem me dado oportunidades, né, de estar oportunizando as outras pessoas também a testificarem do que Deus tem feito. Então Deus é maravilhoso. Nesse momento eu quero estar dando oportunidade ao nosso irmão Juliano, levita, nesta manhã, para estar louvando a Deus com 2 louvores. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Eu saúdo a todos. É nesta manhã de domingo, com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou louvar um louvor e vou, já que eu senti ao meu coração de passar um pouco do meu testemunho de vida, não muito, para não tirar o tempo do preletor nesta manhã. Eu gostaria também de estar falando um pouco do meu testemunho de vida, que sirva de exemplo para essas crianças que estão vindo agora, que serão os nossos futuros levitas da casa do Senhor, né? Serão os futuros pregadores do Evangelho, né? Porque nós todos um dia não vamos estar mais aqui. Eu vou envelhecer, vou ficar mais velho, né? Todos nós vamos partir dessa terra, né? E eu quero agradecer a Deus, fazer um agradecimento a Deus pela missionária Rosicléria. Estamos aqui desde sexta, né? Desde sexta. Sexta Jesus fez presente, né? Sexta noite. Jesus estava presente, como está agora, como estava ontem, né? Nós não somos nada se Ele não moldar o vaso dia após dia, se Ele não colocar ali derramar uma gotinha, só uma gotinha de azeite na nossa cabeça, nós não fizemos nada. Eu não faço nada, o pregador não pode fazer nada, né? Ninguém faz nada. Se Jesus não, só uma gotinha, Ele é dono de toda essa imensidão do oceano, mas se Ele não derramar só uma gotinha na nossa cabeça, tu não faz nada. Tu não vai a lugar nenhum se eu não quisesse, né? Quero agradecer, né, projeto lá de Taquara, Faça uma Criança Feliz, né? Que Jesus venha abençoar a vida de vocês a cada dia mais, né? Colocando entendimento, né? A cada dia mais, Deus dando dons, mostrando dons a vocês, né? Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Capelão, irmão Leandro, que Deus abençoe. Já contei ontem um pedacinho ali do meu testemunho, do que eu queria tentar ser, do que eu queria ser, do que eu almejava ser, e o plano e o projeto que Deus tinha na minha vida. Como a minha família, todos são conhecedores, meu pai é da Assembleia de Deus Ministério Restauração, Humberto Schmidt Vieira, foi onde eu me batizei, minha primeira conversão onde eu me batizei. Hoje eu estou na Promessa de Deus, pastor Carlinhos Jacob, em Xangri-Lá, sirvo a Deus com eles. Mas sirvo a Deus, assim que eu digo ali, é até Deus falar comigo, né, meus irmãos? Porque eu acredito que Deus fala, né? Ele fala, se tu busca na palavra, eu acredito que Deus fala, né, meu irmão? Com nós, né? Porque desde da minha conversão, que eu me converti em 2014, que eu me batizei, creio que foi em 2014 que eu me batizei, desde aquilo que um pregador ele fez eu chorar, mas chorar assim, sentiu o Espírito Santo de Deus. Eu vi que ali foi Deus que falou comigo, que Ele disse assim: tu nunca deixe homem desta terra nenhum trancar o que eu tenho na tua vida. E desde ali então, quando eu peço autorização, eu já falo com o meu pastor, né? Ó, pastor, eu preciso ir em tal lugar, se o senhor vai me trancar, o senhor já me fala agora que eu não vou congregar com o senhor. Ah, mas irmão, tem que cuidar, porque tem muitas igrejas que é assim, assim, assim. Eu digo, pois é, pastor, mas o senhor vai me trancar de eu ir lá. Eu não fui chamado para ficar dentro de 4 paredes só. Eu fui chamado para mim ir aonde Jesus quer que eu vá. Ah, mas como é que tu sabe que é Jesus? Pois é, pastor, daí é eu e Deus. Aí eu vou jejuar, eu vou orar em cima disso, e Jesus vai falar comigo se é para mim ir lá ou não. Porque Ele sempre falou, e não é hoje que Ele vai deixar de falar. Então, meus irmãos, eu vou contar um pedaço, porque se eu contar, eu vou tirar o tempo do pregador. Se eu contar tudo, né, não é para me encher o meu ego, Jesus sabe disso,
né? Que humildade eu tenho de sobra, porque eu sei de onde Jesus me arrancou. Eu vou contar para você em poucas palavras, não vou demorar muito, creio que em 4 horas eu termino. Tô brincando. Meus irmãos, para não tirar muito tempo dos irmãos e que sirva de exemplo, de testemunho para essas crianças que estão chegando agora. Meus irmãos, todos nós almejamos, o nosso irmão ali falou do futebol. Então, eu rodei o Rio Grande do Sul jogando futebol. E passei por Glória de Vacaria, passei por Juventude de Caxias, pelo time do Caxias, joguei em Rio Claro, em São Paulo, que foi o último time que eu joguei. Mas o que me chama a atenção no que eu vou falar agora, eram os planos que Deus tinha na minha vida. Eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos que se encontra em Jonas. Quem puder acompanhar, antes de eu estar falando o meu testemunho, eu já ia me esquecer. Jonas, meus irmãos, Jonas 1 e verso de número 3. Quem puder nos acompanhar, nos acompanha. Jonas, depois de Obadias, é complicadinho porque é só uma folha, irmãos. É só uma folhinha ali, ó. Jesus falou bem pouco e bem sério com Jonas. Falou bem pouco e bem sério. E comigo ele falou diversas vezes e eu tentei fugir. Jonas 1 e 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aqui. Meus irmãos, talvez eu não seja diferente deste profeta da Bíblia, Fujão. Porque Jesus, ele tinha um plano. Meu pai falava para mim: Juliano, Jesus tem um plano contigo, é dentro da igreja. Jesus já falou comigo diversas vezes que ele tem um plano na tua vida. Ah, mas pai, eu tenho meus desejos, eu gosto de jogar minha bola, eu gosto de sair, eu gosto, entendeu, de ter uma namorada, eu tenho os meus desejos. Mas, meu filho, não é isso que Deus tem para ti. E eu, adolescente, não conhecia, né, nada da vida, do que a vida poderia trazer, das consequências que o mundo poderia me dar. Então eu saía de um time, ia dispensado. Em seguida vinha outro empresário e dizia: eu vou te empresariar, agora eu vou te levar lá para São Paulo, que lá tu vai ter, tu é um jogador rápido, todos os times que tu passou, tu foi titular. Então eu vou te levar para lá para São Paulo. Chegou um empresário lá de Capão Novo, um cara bem financeiramente. Para te ter noção, irmãos, que eu fui de avião, ele pagou minha passagem de avião, e eu voltei, para te ver o que Deus faz, eu voltei de ônibus, 2 dias, de São Paulo a Capão, até a rodoviária. E eu vim por Deus, porque foi daqui para lá como é que se diz, essas pessoas que vão comprar lá para lá em São Paulo, esse sacoleiro, mas se diz que foi uma viagem que eles fazem, me fugiu, excursão que eles fazem para São Paulo. E naquele dia faltou só tinha um para voltar no ônibus, e foi eu o escolhido para voltar, mas até lá eu já chego até aí. Eu fui para lá, assinei contrato por 6 meses por produção no Rio Claro, interior de São Paulo, para jogar a Série C do Brasileirão. O Rio Claro na época estava na Série C. E eu então fui e fiquei lá, né? Fugia das concentrações. Nós pagava o porteiro do prédio para fugir das concentrações e ir para as boates com os outros caras que diziam ser meus amigos.
Nós tínhamos que ficar concentrado, então nós fugia ali entre 4, 5 mais ou menos. Nós fugia e ia para essas festas, para essas folia, casa noturna. E chegava amanhecido 4, 5 horas da manhã e tinha que jogar às vezes domingo, fugia sábado. E tinha que jogar domingo, 4 horas da tarde. E daí tu chegar amanhecido, já tinha começado a beber, tomar uísque naquela época, com 18. Tinha 18. E já comecei a experimentar o uísque. Um amigo meu lá, que se dizia ser meu amigo, disse assim: irmão, isso aqui é bom, se tu experimentar isso aqui, o uísque vai embora do teu corpo ligeirinho. Começou a me apresentar cocaína, mas até então eu não tinha usado a droga. Eu queria bens, queria dinheiro, queria fama. E então eu fui jogar uma partida, era contra o Brusque de Santa Catarina. Contra o Brusque de Santa Catarina, lá. Nós tínhamos jogado contra eles em Santa Catarina, nós tínhamos ganhado de 3-1 deles. E eles foram lá jogar com nós lá. E eu passei 2 vezes pelo zagueiro, o irmão ali joga bola, já jogou, sabe? Passei 2 vezes pelo zagueiro e ele disse assim, ó, pra mim: tu passou a primeira e a segunda vez, mas a terceira tu não vai passar. E ele me puxando na camisa, eu jogava com a camisa 11 e ele tava com a 4. E ele disse assim pra mim, que tu passou a primeira e a segunda por mim, mas a terceira vez tu não vai passar. E eu peguei e olhei pra trás pra ele e debochei, porque eu era muito rápido, eu corria muito. Se duvidar até hoje, ninguém me pega. Na perna é difícil. E eu só que não jogo mais bola, mas jogava. Era um canhotaço que só Jesus, só misericórdia. E foi justo que eu precisei me quebrar para nunca mais pensar em jogar bola. Que Deus tinha esse plano comigo dentro da igreja, eu não sabia. E eu mostrei pro irmão, né, o capelão Leandro, a minha cirurgia na perna, no tornozelo. E então, meus irmãos, eu disse pra ele, pro zagueiro, que eu ia passar por ele 3 vezes. E eu já tinha passado 2. E as 2 vezes que eu passei pra ele, eu lancei a bola pro cara e foi 2 gols. Os 2 passes que eu dei pro nosso centroavante, o número 9, ele meteu as 2 gols. As 2 contra o Brusque e São Paulo. E na terceira ele disse que eu não ia passar por ele. E os quero lá como é a cidade, você pode pesquisar. Rio Claro, ele é uma cidade de interior de São Paulo. Fica 1.600 quilômetros de Capão da Canoa. Daqui eu não sei quanto, mas de lá eu sei que fica 1.600 quilômetros. É longe. De ônibus eu levei 2 dias para chegar até Capão. 2 dias, dormindo de um velho babando do meu lado ainda. Fui de avião bem tranquilo. E para voltar, voltei do lado de um senhor babando, dormindo do meu lado. E então eu disse pra esse zagueiro: eu vou passar por ti que nem um trator. Falei pra ele assim: tu nem vai ver, mas tu só vai ver o vento passar por ti. E provoquei ele, provoquei a ira do Satanás no maninho. Então ele ficou furioso, né? Esse cara disse que vai passar por mim, ele já passou 2 vezes por mim, vai passar a terceira, mas não vai mesmo. E eu peguei o lateral esquerdo, lançou a bola pra mim, eu dominei na esquerda assim e adiantei a bola na frente, porque eu era rápido. Depois de eu adiantar na frente a bola, tchau, nunca mais. Então toquei a bola pra frente. Quando eu toquei na linha de fundo pra correr e cruzar, eu batia com as 2 pernas, cruzava com a direita e chutava, era a minha perna mesmo que eu chutava era com a esquerda. Então eu adiantei a bola na frente. No que eu adiantei a bola na frente, eu tinha um buraco que um abençoado não quero fez no chão, e eu calcei o meu pé no buraco. No que eu calcei o pé no buraco, o zagueiro veio e disse: viu que tu não ia passar por mim? Veio e me deu no meio, na entrada do meu pé aqui, ó. E o meu pé virou, torceu o meu pé fez isso aqui, o meu pé aqui, ele fez isso aqui, ó. Virou a sola do meu pé, veio parar aqui, ó.
Pensa numa dor, irmão. Uma agulha desse tamanho depois para pontilhar meu pé. Uma agulhinha desse tamanho eles enfiaram para tocar anestesia. Carimbaram meu passaporte. E o cara lá do centro médico disse assim, ó: aquilo ali foi um baque para mim que jogava. Aquilo ali foi um baque. Ele disse assim, ó: a partir de hoje nenhuma bolita tu chuta mais. Aquilo ali foi uma facada no meu coração. Que eu gostava de jogar, era o que eu gostava. E aquilo ali foi um baque. Então depois daquilo ali, aí carimbaram meu passaporte de volta. E o que mais me doeu é que o porteiro do prédio disse assim pra mim, ó: tu sabia que o teu passe pro Santos estava vendido daqui 40 dias? 40 ou 20, 40 dias. 1 mês e 10 dias o teu passe estava vendido pro Santos de São Paulo. Os caras que te queriam pra te jogar lá. Pensa num cara que chorava que nem criança. Arrumei duas malas e me mandaram embora. Meu pai na restauração de Xangri-Lá, no município do Figueirinha, município de Xangri-Lá e Figueirinha. Meu pai estava na restauração e o Josias Silva, um cara que ele prega demais a palavra, estava pregando. E o meu pai, quando eu ligava de São Paulo pro pai, o cartão ia assim, ó, em torno de, lá é o prefixo 11, aqui o 51. O cartão ia muito rápido. Botava um cartão de 15, 20, era assim, ó. Às vezes pegava, existia ainda o cartão aquele de 20 do orelhão. Eu botava o cartãozinho de 20 no orelhão. Quando eu só ligava pra ele, o cartão parecia que fazia assim, ó. Troca, bota outro cartãozinho. Pô, fia rapidinho o cartão. Então não dava quase. O pai tava com saudade de mim. Fazia uns 6 meses que eu não falava com ele, com meu pai, em torno de treino. E treinava direto, concentração e jogando bola. Então eu não falava, não tinha muito tempo. Tinha que concentrar, ficar na frente de uma tela de videogame. Eu e mais outro, de 2 em 2 no apartamento que a gente ficava de 2 em 2, né? Até isso, né, meus irmãos? Deus já estava falando comigo, né? Para te sair, pregar, evangelizar. Jesus manda, ordena na Bíblia, né? De 2 em 2. Ele manda nós, de 2 em 2. Não que a gente vai sair de 2 em 2 sempre, né? Às vezes tem mais irmãos, né? Então, o meu pai disse assim: eu tô com uma saudade do meu filho. Era um culto, eu não sabia. Tô com uma saudade do meu filho, mas é ruim a ligação. Ele já falou que é ruim de ligar de lá pra cá. Às vezes lá fica sem rede porque é interior. Às vezes fica sem rede a ligação. É ruim de estar conversando com ele sempre. Tô com uma saudade do meu filho. E o pastor disse bem assim pra ele, ó: hoje, se o senhor vir na igreja, bem assim, ele é prova viva, meu pai. Um dia vocês vão ter a oportunidade. Eu já marquei com o capelão Leandro. De repente eu vou levar meu pai lá para vocês conhecerem meu pai. Lá em Taquara, nós vamos lá fazer uma visita para os irmãos. E para encurtar então, meus irmãos, o pastor disse assim pro meu pai: se o senhor vir no culto hoje, o seu filho vai aparecer na porta da igreja. Meu pai: o senhor tá louco? Meu filho tá lá jogando bola em São Paulo. Mas meu pai não sabia da lesão, que eu tinha me machucado. Eles já tinham carimbado meu passaporte de volta embora, para me mandar embora. Mas se o senhor vir na igreja hoje, o seu filho vai entrar na porta da igreja. Algo está me dizendo. Eu chego a me arrepiar disso. Mas, né? Como? Né? Meu pai, certo? Mas como? O senhor não tem um Deus, o senhor não serve Jesus? O senhor não falou já do amor de Jesus para o seu filho? Então, se o senhor tem essa certeza que o senhor serve um Jesus, né, que está vivo até hoje, né, e ele está em nosso meio, o Espírito dele está em nosso meio, o teu filho vai aparecer hoje. Irmão, eu sei que eu peguei o ônibus lá, ali era o culto na quarta. Eu sei que eu saí de lá numa segunda. Eu cheguei na quarta, na hora da palavra, com minhas malas dentro da igreja. Cheguei com 2 malas. As 2 malas que eu tinha preparado em São Paulo. Eu entrei dentro da igreja. Ô pai, tô de volta. Meu pai assim chorou, começou a chorar.
Eu entrando na porta da igreja, assim. Mas depois de tudo isso, irmãos, eu não quis Jesus. Eu não quis Jesus, não foi assim. Eu entrei na porta da igreja e servi Jesus e aceitei Jesus. Não, irmãos. Isso aqui é marcas do mundo ainda. Fui pro mundo. Tem tatuagem nas costas, tatuagem pro corpo todo. Eu ainda não quis Jesus. Não foi assim para mim querer Jesus. Depois que eu fui dispensado, veio a pior parte da minha vida. Depois que eu fui dispensado do futebol, foi a pior parte. Hoje, claro, eu tô gordinho, mas eu cheguei a 38, 39 quilos. Eu era só a capa da gaita, que nem diz o outro. Eu me deitava na agulha e me tapava com a linha, de tão magrinho que eu era. Me deitava na agulha e me tapava com a linha da agulha, de tão magro, tão seco que eu era. Hoje eu tô com 89 quilos, né? Tô gordinho, né? Deus fez a obra na minha vida, me limpou, me purificou com o seu sangue. Mas eu tive 3 overdoses de cocaína. A droga. O capelão irmão Leandro sabe. Eu tive 3 forte mesmo. Eu tive duas bem fortes. A terceira foi a que eu fiquei com 4 a 3% de vida no hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. Eu saí, larguei as malas na igreja, fui para casa do meu pai, que era nos fundos da igreja. Fui morar com meu pai. Então, fui morar com eles e ali eu saía, trabalhava, comecei a trabalhar de servente em obra, fui trabalhar de servente, e os caras, tudo dos times, depois disso ainda, me drogando, e fui joguei no time aqui da praia aqui, de Serra Mara, eu joguei em todos, Capão, joguei no Gepol, Gaó de Osório, joguei por diversos times aqui, Santos de Tramandaí, joguei até com ex-jogador profissional. Joguei em diversos times, Jaú de Santo Antônio da Patrulha, fui campeão da Taça Serra Mara aqui, que é uma taça que eles fazem do litoral aqui, fui campeão 6, 7 vezes. Todo mundo me conhecia, usava um tupetão assim pra trás, assim, parecia um cavalo, né? Uma calopsita. Primeiro corte aquele que o Neymar fez no Santos, eu usava um parecido assim. Misericórdia, ainda pintava de amarelo ainda, achava linda. E meus irmãos, depois disso, um dia meu pai disse assim: Juliano, Deus tem um plano na tua vida. Quem sabe tu vem num culto. E eu já, a ponto de ir já tinha experimentado a droga. E eu a ponto de começar, ao mesmo tempo que eu experimentei, tinha um cara que ofereceu para me vender. Que foi aonde eu fiquei mais 6 anos no tráfico. No tráfico de droga em Capão. Eu vendia na porta de 2 boates droga. Montei uma boca na esquina para mim ser o chefe. Montei uma boca na esquina dessa boate e eu entregava droga nas boates, nas 2 boates. E não só ali, né? Me ligavam, eu fazia a teleentrega e eu ia entregar a droga. Vendia de tudo quanto é valor, 50, 30, 20, e eram os valores. E um dia eu armado, eu cheguei na casa do meu pai com 2 armas assim na cintura, e um pastor começou a falar para mim de Jesus, que Jesus tinha um plano na minha vida, que Jesus tinha um plano, que ele queria algo para a minha vida. E eu dizia: que plano de Deus, esses crentes são só uns gritão, vive gritando lá, deixa todo mundo surdo dentro da igreja. Esses crentes só gritam, é uma gritaria, acham que Jesus é surdo. E eu falava isso pro meu pai, pensa numa tristeza que ele ficava, virava as costas, pegava a moto, armado, subia na moto, botava o capacete e me arrancava. Eu não conseguia ficar mais de 5 minutos na casa do meu pai. Eu chegava, tomava um golinho de café e eu acho que era o inimigo mesmo que me usava. Eu já pegava, virava as costas e me sumia. Meu pai não sabia se ia receber a notícia de mim vivo ou morto, ou preso.
Sim, porque uma pessoa que anda nesse caminho é só, né, as duas opções que vai encontrar na vida. É morto ou preso. Pessoa que se encontra nesse caminho de drogadição é morto ou preso. Não tem outra coisa. Então, meus irmãos, tinha para encurtar o testemunho, outra hora, de repente, se eu tiver a oportunidade, eu conto ele mais completo. Eu vou contar, porque neste mundo, vocês que estão começando agora no Evangelho, no mundo, se a gente sai da igreja, no mundo, estou contando o que eu vivi e estou passando para vocês. No mundo não tem amigo, tem conhecidos. Sabe quando que eu aprendi isso? Que no mundo não tem amigo, só conhecido? Quando eu estava morrendo, eu vi que não tinha amigo, que o único amigo é Jesus Cristo. Eu vou contar para os irmãos a overdose que eu tive num CTG. Eu fui para um CTG, num rodeio, João Sobrinho, CTG lá em Capão. Tem um CTG. E quando ele começa a garoar, ele chove, e se cair uma garoa em cima, um sereno, no outro dia já vira um barro. Pelo menos quando eu ia era assim. Hoje eu não vou mais, né? Mas pelo menos quando eu ia, não conhecia minha esposa ainda, eu ia. Ele começa a garoar, ele fica um barro vermelho. Ele vira um barro vermelho. E eu tava nesse rodeio, muitos conhecem eu, tipo o Silvio, o irmão Silvio me conhece agora, ele tá conhecendo essa minha história agora. Eu nunca falei pra ele, eu nunca contei meu testemunho pra ele. E eu só conto quando Deus toca no meu coração pra me contar, pra me falar. Porque já fui, a minha esposa sabe, já fui em muitas igrejas. E eu não conto sempre. Não é sempre que eu chego lá, senão daqui a pouco vira um testemunho, irmão. Toda vida que eu vou numa igreja, eu vou chegar lá e eu vou contar. Não, daqui a pouco fadiga as pessoas, vira um testemunho, o cara só me fala do testemunho dele, só do testemunho dele. Não, eu não falo, não é sempre. Eu estou contando hoje, porque Deus tocou no meu coração de contar. Mas não é sempre que eu conto. As horas já se passaram, irmãos, então vou apurar o passo. Eu estava nesse rodeio e eu tinha usado de 12 a 13 gramas de droga, que não é muita coisa, mas também não é pouco, né? Para uma pessoa aguentar, o coração aguentar, olha, não é fácil. E eu comecei a passar mal, e começou a sair umas babas brancas do canto da minha boca. Eu estava com mais 3 amigos, eu e mais 3, nós estávamos em 4. E eu comecei a passar mal, que eu creio que já era a overdose que estava me dando ali. E os caras que estavam comigo, eles, vamos deixar ele morrer, tá louco? Vamos ficar perto dele aí, Deus o livre, ficar perto dele. Se nós encostar, não encosta nele, que se tu encostar nele, chega aí a ambulância aí, os brigadianos vão dizer que foi nós que matemos, ou qualquer coisa parecida. Vamos largar, vamos correr. E me deixaram ali, agonizando para morrer. Agonizando. Do CTG João Sobrinho dá 12 quilômetros até o Santa Luzia, o hospital. Eu peguei a estrada do mar, eu não sei como, irmãos. Hoje eu entendo que foi Deus que me tirou daquela situação. Eu caí com o joelho no chão e com as mãos no chão. Eu olhei assim para minhas mãos e para o meu joelho. Quando eu olhei para o meu joelho e para minhas mãos, assim, tudo da cor daquele barro, assim, vermelho, no meu joelho. E eu disse, meu Deus, estou morrendo. Me socorre, Deus. E eu olhei assim pro lado, mas mal, sabe? Olhando pro lado assim, ninguém, sabe? O povo tudo dentro de um ginasião, assim, de um barracão. Parecido com esse todo, que mais redondo e grande, assim, aonde eles dançavam lá. E todo aquele povo indo pra lá, e eu sozinho perto do estacionamento. E daqui a pouco eu comecei a passar, tava passando mal ali, me passando. E daqui a pouco eu ouvi uma voz. Hoje eu entendo que foi Deus, o Espírito Santo, sei lá. Não vi segurança, não vi guarda do estacionamento nem nada. Mas hoje eu entendo que foi Jesus.
veio uma voz que veio assim e disse assim, ó, socorre. Eu, mas socorrer quem? Quem está morrendo sou eu. Veio uma voz que disse, hoje eu entendo que foi Jesus. Veio uma voz que disse assim, ó, socorre. Mas socorrer quem? Se quem está morrendo sou eu. Mas socorre, eu sem força para levantar. Eu senti dois braços, mas não vi ninguém. 2 braços me levantando do chão. Quando eu me levantei do chão, começou a garoar e chover, fraquinho. Só cheguei na porta do hospital, apertei a campainha da emergência. No que eu apertei a campainha da emergência, eu caí duro. Pum, nos pés da enfermeira, assim, nos braços. Quando eu caí nos pés da enfermeira, a enfermeira disse assim, ó, moço, pelo amor de Deus, eu preciso te dar um remédio na veia. Ela me pegou aqui, ó, e começou a me sacudir. Eu preciso te dar um remédio na veia, e dependendo do remédio que eu te dou, eu te mato. Dependendo do remédio que eu colocar na tua veia, no teu sangue, eu te mato. Diz o que tu usou, pelo amor de Deus. No que ela disse, eu apaguei. Só que eu apaguei, mas eu escutava. Olha o mistério de Deus. Eu apaguei e eu escutava. O guarda que ficava cuidando do estacionamento. Olha o mistério de Deus nisso. Eu não ia estar mais aqui hoje. Olha o mistério, já está chegando no fim. O guarda do hospital, aquela noite, ele tinha que ficar no estacionamento. E por que ele estava na porta? Ele chegou e disse assim, ó, o meu irmão já usou isso aí, pode dar tal remédio nele que ele usou cocaína. Ele só falou aquilo dali, ele usou cocaína, eu apaguei, não vi mais nada. Aí eu vi que ali era Jesus no negócio, que Deus usou até o porteiro que Deus usou até o porteiro do hospital, porque ele não ia estar ali. E se ele não está ali, se Deus não usa ele, quem que Deus ia usar será ali, naquele momento? Se a enfermeira me coloca um remédio que não fosse para colocar na minha veia e ela me matava. Olha, chegou aqui, ele não resistiu. E o ligar pro meu familiar, celular sem bateria, desligado no bolso, todo sujo de barro. 3 dias eu me acordei, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. 3 dias. A enfermeira bateu no meu ombro. Eu estava com um tubo aqui. Me arrancou a metade desse cabelo aqui. Eles colocaram um negócio, um esparadrapo, eu acho. Quando ela puxou aquilo assim, já saiu metade do couro assim, a barba já saiu junto. E eles disseram assim pra mim, tu tá vivo. Ela disse pra mim, tu tá vivo. Bateu no meu ombro, tu tá vivo. Daí eu bem disse, tô. Falei baixo, estou. Daí, tu sabia que nós ia ter que ligar pro teu pai, pra tua família, para reconhecer o teu corpo no IML em Osório? Porque na época não tinha IML em Capão, agora já tem. Então, quando dava homicídio, morte em Capão, eles chamavam o IML de Osório, para reconhecer os corpos. Sabia que o teu corpo ia estar, essa hora, tu ia estar dentro de um saco, e o teu pai ia ter que vir, a tua mãe, reconhecer se era tu que estava dentro do IML, dentro do caixão do IML. Aí eu disse, não sabia, né? Se eu soubesse que ia acontecer isso comigo, eu não teria feito o que eu fiz. Ela disse assim, então sabe o que tu faz a partir de hoje? Bateu no meu ombro, eu na cama, ela levantou a cama, eu estava deitado, ela levantou a cama um pouco mais para cima. Ela bateu no meu ombro e disse assim, ó, tu é um guri bonito, vai procurar Jesus. Jesus tem algo na tua vida. Tu acha que não foi Jesus que te socorreu, que te salvou a tua vida? Eu comecei a lagrimejar assim, começou a sair umas lágrimas do meu olho. Eu disse, vou procurar Jesus, não tem outro caminho. Aí saí, cheguei na casa do meu pai, contei para ele tudo isso que aconteceu comigo, porque o diabo ele faz a gente ser um mentiroso. Eu menti às vezes pro meu pai, por diversas vezes menti para ele, e ele não acreditou. Ele não acreditou, porque eu era uma pessoa desacreditada. Eu estava na droga, nos vícios, né?
Então, eu era uma pessoa desacreditada. Eu ia lá, mentia para minhas tias que eu precisava de 50 reais para fazer isso e aquilo. Não, eu ia lá para a boca, buscava droga, para me drogar. Então, eu fiquei uma pessoa desacreditada. Pessoa no vício da droga, ele fica uma pessoa desacreditada. Ninguém mais confiava em mim, porque eu era gordo. Fiquei seco de magro em pouco tempo. 6 meses eu estava me acabando. E depois disso, eu não fui procurar Jesus. Depois disso eu fui ingrato ainda, cuspi no prato, fui pro mundo, pegar as migalhas de porcos, né? Fui comer as bolotas de porcos, né? Não quis Jesus ainda. Só que Jesus tinha um plano na minha vida para que eu estivesse aqui hoje, né? Deus tinha um plano na minha vida. Que nem Jonas, né, na Bíblia, ele fugiu, ele se desviou, tentou, subiu num barco, pegou um navio, né? Se desviou, eu não fui diferente. Mas eu creio que eu já tirei o tempo do pregador ali. Eu não quero tirar mais tempo, né? Eu vou louvar um louvor e eu deixo essas palavras como reflexão, né? Como um testemunho de vida ali, como um exemplo, né? Que fique longe das drogas, né? Vocês os jovens, né? Estou começando uma vida com Cristo. Deus tem planos na vida de vocês. Deus tem grandes projetos, né, na vida de todos aqui, né? Fique longe. Se oferecerem um dia para vocês, quando você estiver sozinho, o amiguinho dizer, ah, é bom. Não, não é bom. Eu escutei um rapaz lá, um irmão da igreja falando uma vez que é ruim, a droga leva à morte, ele quase morreu, e eu não quero isso para minha vida. Te afasta de mim que tu não é meu amigo. Te afasta de mim que tu não é meu amigo. Porque no decorrer da caminhada, de repente vocês não fiquem o tempo todo com o capelão, irmão Leandro. De repente vocês não fiquem aos olhos dele sempre. Vocês estão embaixo, né, da autoridade de Deus e a autoridade dele. Mas talvez no decorrer da caminhada de vocês não vão ter sempre ele por perto. Um dia ele também vai partir, né, irmão? Na escola. Vocês não vão estar sempre debaixo da autoridade dele. Eu estou fazendo isso porque Deus está tocando meu coração. Não importa o horário, irmãos. É Deus que está mandando eu falar. Não é coisa da minha carne. Eu não vim aqui falar coisas da minha carne. Foi coisas que passou. Coisas que é exemplo de vida.